Olá, hoje nós vamos começar os estudos de reta e plano. Vamos lá? A equação vetorial da reta. Bom, dado um vetor qualquer não nulo, que seja paralelo a uma reta R, né? Como nós vemos aqui, um vetor V não nulo, e aqui a reta R. A gente vai dizer que esse vetor é um vetor diretor ou vetor direção dessa reta. Então, suponha que A é um ponto em R, aqui está o A, e V é um vetor direção dessa reta. Então, um ponto x qualquer vai pertencer a essa reta, se e somente se os vetores ax e v são paralelos ou LD. Isso equivale a dizer que a gente pode escrever ax como t vezes v, onde t é um número real, né, uma proporção, aqui eu coloquei alfa, mas, bom, t ou alfa. Isso equivale também a dizer, a gente já sabe que o vetor ax pode ser escrito como ponto x menos o ponto a, então x menos a igual a tv, e isso é equivalente a dizer que x, o ponto x, é dado pelo ponto a somado com o vetor tv, para algum t pertencente a R. Logo, nós temos então a equação vetorial da reta R, que é dada por x igual a mais tv. Ou seja, se nós quisermos encontrar as coordenadas de x tendo as coordenadas de A, as coordenadas do vetor V e o valor de t, é muito mais fácil. Daí, suponha que a gente tem um sistema de coordenadas fixado, né, um ponto O que no espaço que a gente chamou de origem, e os vetores I, J, K, que aqui eu estou supondo o sistema de coordenadas canônico. E fixamos esse sistema de coordenadas. Nesse sistema, x tem coordenadas x, y, z, A tem coordenadas x0, y0, z0 e v coordenadas ABC. Então, a equação vetorial da reta ficaria x, que é x, y, z, igual a A, que é x0, y0, z0, mais t vezes o vetor ABC, com t pertencente a R. A gente chama esse número t, essa variável t, de parâmetro. Note que se nós isolarmos o t, né, a gente pode escrever, isolar o t não. Note que se nós escrevermos x, y, z igual a x0, y0, z0, jogarmos o t para dentro e fizermos a soma aqui, a gente vai ficar com x, y, z igual a x0 mais ta, y0 mais tb, z0 mais tc. Ou seja, nós temos um sistema de equações, x igual a x0 mais at, né, fazendo aqui a comparação entre as coordenadas, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct. E a esse sistema nós chamamos de equações paramétricas da reta R com respeito ao sistema fixado. Paramétricas porque nós temos aqui o parâmetro t. Dessas equações, a gente pode deduzir as equações simétricas da reta. Se nenhuma das coordenadas do vetor diretor for nula, ou seja, se o produto de A por B por C for diferente de zero, podemos colocar t em evidência da seguinte forma. Lembra aqui que nós temos x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct. Então, isolando o t, nós temos que t é igual a x menos x0 dividido por a, ou t igual a y menos y0 dividido por b, ou t igual I, né? T igual a z menos z0 sobre c. Ou seja, essas três razões aqui são iguais, porque são todas iguais a esse t. Logo, a equação simétrica da reta é dada por x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b, z menos z0 sobre c. Essas são as equações simétricas. Mas a gente ainda pode reduzir isso, né? Comparando, isolando agora as variáveis y e z com respeito a x, botando como se fosse x uma variável independente. Se nós fizermos isso, temos que y é igual a mx mais n, onde m é b sobre a, e z igual a px mais um certo q, onde p
é C sobre A, né? Escrevendo tudo isso aqui, tá certo? Esse N e esse Q dependendo aqui do x0, y0, z0. Essas equações dessa forma são chamadas de equações reduzidas. A gente também pode fazer equações reduzidas fazendo y como se fosse a variável independente ou z como se fosse a variável independente, tanto faz. Bom, algumas observações. A reta definida por dois pontos, A, x1, y1, z1 e B, x2, y2, z2, num certo sistema de coordenadas, é aquela que passa pelo ponto A ou pelo ponto B, tanto faz, ela tem que passar pelos dois, ela é definida por eles, e tem o vetor diretor dado pelo vetor AB, né, que é B menos A, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. A condição para que três pontos A1, né, dado por essas coordenadas, A2, dado por essas coordenadas, A3, dado por essas coordenadas, estejam sobre uma reta, uma mesma reta R, é que os vetores A1, A2 e A1, A3 sejam colineares, ou seja, sejam paralelos. Né? Nesse sentido, A1, A2 pode ser escrito como M vezes A1, A3 para algum M pertencente a R. Ou seja, a gente tem essa proporcionalidade entre as coordenadas dos três pontos, A1, A2 e A3. x2 menos x1 sobre x3 menos x1 deve ser igual a y2 menos y1 sobre y3 menos y1, e z2 menos z1 deve ser igual sobre z3 menos z1 deve ser igual às outras duas razões. Isso é uma condição de colinearidade ou de que os três pontos estejam sobre a mesma reta. Terceira observação é que se uma das componentes do vetor diretor é nula, o vetor ele é ortogonal então a um dos eixos coordenados, certo? E, portanto, a reta R ela vai ser paralela ao plano gerado pelos outros dois eixos, como a gente vê aqui na figura. Tá? Por exemplo, no caso aqui, a reta R ela é paralela ao plano gerado por XZ, né? pelos eixos coordenados x, z. O vetor v aqui tem como coordenada nula exatamente a coordenada y. Né? V pode ser escrito aqui como x0, z. Okay? E aí a reta R, que está na mesma direção do v, ela vai estar contida num plano gerado, um plano que seja paralelo ao plano xz. Okay? E assim sucessivamente, se o x for zero ou se z for zero nas coordenadas do vetor v. Se duas das coordenadas são nulas, né, do vetor diretor são nulas, então o vetor tem direção de um dos eixos. Né? A reta R vai ser paralela ao eixo que não é nulo. Né? No caso aqui, por exemplo, nós temos o vetor K. E aí tomamos uma reta R que passa pelo ponto A1, X1, Z1, ao X1, Y1, Z1, que está fora aqui de qualquer um dos planos, tá? Aqui no espaço, e queremos uma reta que tenha como vetor diretor o vetor K. Lembra-se que K, né, nas coordenadas canônicas, né, no sistema de coordenadas canônicas, ele é 0, 0, 1. Então, o x é 0, o y é 0, e aí nós temos então uma reta que toca o plano x e y num único ponto e que é paralela ao eixo z. E aí, se a gente tivesse z igual a 0 e y e x igual a 0, por exemplo, teríamos uma reta paralela ao eixo y. E assim vai. Vamos falar agora sobre o plano. Né? A gente já sabe mais ou menos que se nós temos um conjunto UV, né, de vetores UV, QLI, e eles são paralelos a um certo plano π,
Todos os planos que são paralelos a esses dois vetores simultaneamente serão paralelos entre si. Em particular, eles são paralelos ao próprio plano π, né, que é paralelo a esses dois vetores. Neste caso, a gente diz que este é um par de vetores diretores do plano π. Em geral, a gente fala vetores diretores do plano, mas precisa estar em mente que, para um plano, os vetores diretores sempre vêm em pares, ok? A gente não vai ficar falando um par de vetores diretores, mas sempre tendo em mente que vetores diretores de um plano vêm em par, em pares. Então, seja A um ponto do plano π e o V vetores diretores desse plano. Um ponto x qualquer vai pertencer a π se e somente se o conjunto de vetores u, v, ax, onde A é um ponto que a gente já sabe que pertence ao plano, u e v a gente sabe que são vetores que são paralelos a esse plano. Então, para que esse ponto x pertença a esse plano, equivale dizer que a tripla u, v e o vetor ax é LD. Ou seja, existem números reais t e s pertencentes a R, das que a gente pode escrever ax, o vetor ax, como uma combinação linear TU mais SV. Isso equivale também a dizer, quando a gente escreve esse vetor como x menos a, que a gente encontra as coordenadas do ponto x, né, nesse plano da seguinte forma: x igual a o ponto A mais o vetor TU mais o vetor SV. E essa equação aqui é para qualquer ponto desse plano, é chamada equação vetorial do plano π. Dessa equação vetorial, se a gente fixa um sistema de coordenadas, temos então que x seria igual a um certo x, y, z, a igual a um x0, y0, z0, u igual a ABC e v igual a MNP. E da equação vetorial do plano, nós temos então que x igual a x0 mais TA mais SM, y igual a y0 mais TB mais SN, e z igual a z0 mais tc mais sp, onde s e t são números reais, ou seja, para qualquer ponto do plano, a gente tem essas equações, que são chamadas equações paramétricas, porque dependem desses parâmetros t e s. São as equações paramétricas do plano π. Ok, agora vamos ver a equação geral do plano. Fixado um sistema de coordenadas, seja π o plano contendo o ponto A, dado por x0, y0, z0, os vetores diretores u, dado por x1, y1, z1, e v, dado por x2, y2, z2. Já sabemos que um ponto x de coordenadas x, y, z pertence a π se e somente se a tripla de vetores ax, u, v é LD. Como o determinante entre as coordenadas desses vetores deve ser nulo, né, porque eles são LD, obtemos então a equação geral do plano π fazendo esse determinante e encontrando a seguinte equação: ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde d é o número dado por menos ax, menos, na verdade isso aqui é menos ax0, menos by0, menos cz0. E a forma de calculá-la é fazendo o produto vetorial entre u e v, né, que a gente encontra um vetor normal, perpendicular, né, ao plano π. E esse vetor normal tem exatamente essas coordenadas A, B, C. Ok? Esses coeficientes da equação, né, são as coordenadas do vetor normal ao plano π. Ok? Que eu não desenhei aqui, perdão. Eu não desenhei aqui, esse n, esse vetor n, é um vetor que sai aqui do plano, ok? Está perpendicular a esse plano. Bom, algumas observações. Fixar um sistema de coordenadas, toda equação do primeiro grau, com três incógnitas, ax mais by mais cz mais d igual a zero, ou seja, as incógnitas aqui são x, y e z, em que A, B e C não são todos nulos, ou seja, pelo menos um deles é não nulo, é uma equação geral de um plano.
Considere ax mais by mais cz mais d igual a zero, uma equação de um plano π, e u igual a um vetor de coordenadas MNP. Então, esse vetor u é paralelo a π se e somente se essa equação aqui é nula. AN mais BN mais CP é igual a zero. Se você considerar uma equação do plano desse tipo, então π contém ou é paralelo a um dos eixos coordenados, se e somente se os coeficientes de variável correspondente a esse eixo é nulo. Ou seja, esta variável não está na equação. Tá? E B, π é paralelo a um dos planos coordenados se e somente se os coeficientes das duas variáveis correspondentes a esse plano são nulos. Ou seja, nem, por exemplo, se ele é paralelo ao plano x e y, essas duas coordenadas não aparecem, essas duas variáveis não aparecem na equação do plano. Então, para as próximas aulas, a gente vai continuar esse estudo de retas e planos, agora olhando as posições relativas entre retas, entre planos e entre retas e planos. Até a próxima!